A paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você vê esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra, da verdade que liberta. Amém? Vem com a irmã Mary ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia, porque esse projeto nasceu no coração de Deus. E aquele que busca ler a sua santa palavra, ele se edifica na rocha que é Cristo. E aí pode vir os ventos, pode vir tudo e nada te abala. Amém, queridos? Eu quero te pedir com muito carinho, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, @josimersouza6227. Deixa o seu like. Vai lá no começo do vídeo, já deixa o seu like, não esqueça de apertar na mãozinha. E aí o vídeo é enviado para mais gente. Quanto mais você dá o seu like, tá certo? Deus abençoe. Compartilhe com um parente, com um amigo. Às vezes você tem o desejo de pregar o Santo Evangelho, mas às vezes não tem muito acesso. Envie o vídeo, seja corajoso, envie o vídeo e vamos pregar a verdade como ela é, a palavra como ela é, como ela está escrita e o intuito de por que ela ficou desta forma escrita. Então vamos ler, amém? Nós estamos lendo esse mês de dezembro o livro de Mateus. E já estamos no capítulo 26. Ontem a irmã Mary leu o capítulo 26 até o versículo 35. E hoje nós iremos terminar o capítulo 26 a partir do versículo 36. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 35. Para a honra e a glória do Senhor. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ora, ele convidou os discípulos, mas ele precisava de um momento a sós com o Pai. Porque ele sabia que já estava para ser preso e ser levado ao Calvário, né? Então ele disse, ficai aqui comigo, mas eu vou ali orar. Tipo, que ele foi à parte, orar, chorar. Sabe aquele momento que você não tem como expressar palavras, que tem que sair da boca para fora, que tem que ser profetizado bênção sobre você, sobre a sua vida, e você não quer que as outras pessoas escutem. Então você tem que ter o seu momento de solitude, né? E o Senhor Jesus, muitas vezes, ele não entrava no quarto, né, para orar. Ele ia para os montes, para os desertos, para o jardim, que lá é muito arvoredo, né? Então, ia orar. E levantando-se, versículo 37, e levando consigo a Pedro e aos discípulos, os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele começou a entristecer. Esse tempo de Jesus foi de tristeza e de angustiar-se. Porque ele sabia que sobre ele seria toda a dor, toda a angústia, toda a enfermidade, tudo que de pecado da humanidade seria lançado sobre o Filho de Deus, sobre o Rei, sobre Todo-Poderoso, né? Então ele começou a angustiar-se, por quê? Porque ele era Rei, ele era Deus, e ele sabia da ingratidão do povo, que muitos não iriam aceitá-lo, que muitos não iriam compreendê-lo, que muitos iriam zombar, que ele iria tomar vinagre. Ele sabia porque era a profecia a se cumprir, ele já sabia do sofrimento. Olha, irmãos, se nós souber o que temos que sofrer por amor do Evangelho, muitos desistem. Se nós tiver que dizer, tu vai para pegar aquela obra lá, mas lá tu vai pegar um povo que vai te fazer sofrer. Nós não pegamos a obra, porque a gente tem medo do sofrimento. Agora o Senhor Jesus sabia do sofrimento dele pela humanidade. Não tem como não entristecer-se, porque ele sabia o preço que ele iria pagar. Ah, meu Deus, ele já sabia. Ele não foi inconsciente para o Calvário. Aleluia. Então ele começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então, no versículo 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, porque ele já sabia que tinha, né, os malvadinhos já tentando achar ele, né? Procurando ele no Getsemane. Vigiai comigo, orai comigo, né? Vigiai e orai. Então, ó, profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, também não foi muito, mas está aqui, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por quê? Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer e sofrer por nós. Para que fosse o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Para que ele fosse o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ora, irmãos, ele fez essa oração. Meu Pai, se possível passar de mim este cálice, é possível que eu não sofra toda essa dor? Mas, todavia, não seja como eu quero. Senhor, se é possível, me tira esse problema, eu não quero passar por isso, eu não quero estar neste tempo de espera, a ansiedade me consome, eu queria que se concretizasse algo. E aí a gente acaba a frase dizendo: mas todavia, seja feita a tua vontade. Como tu queres, não como eu quero, porque como eu quero, às vezes o coração almeja coisas terrenas, às vezes o coração almeja coisas fáceis de manejar, mas todavia seja feita a vontade do Senhor. Será que nós temos essa capacidade de orar, fazer essa oração que o Senhor nos ensinou aqui, irmãos? Toda palavra é ensinamento. E voltando para os discípulos, versículo 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Nenhuma hora. O Senhor fala, pede uma hora de oração, intercessão, e a gente não consegue tirar esta uma hora. O Senhor Jesus pede, ora, busca uma hora para que a obra do Senhor cresça, para que as coisas se encaixem no mundo espiritual e prospere, mas a gente não tem como tirar uma hora de intercessão, de louvor, de testemunho, a gente não tem, porque a gente consegue tirar tudo para nós, menos aquela hora. Pedro e os discípulos, na hora que mais Jesus precisou deles, não tiveram essa condição. Ora, irmãos, é interessante que Jesus podia ir para lá sozinho. Jesus podia, mas ele não disse: onde estiver reunido 1, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Pois é, ele não foi sozinho. Ele podia ter deixado os discípulos, igual ele deixou lá depois da multiplicação dos peixes, e foi orar à parte, na solitude dele, mas nesse momento de dor, neste momento de precisão, que o céu ouvisse ele convidou os amigos. Ele convidou alguém para interceder com ele, junto com ele. Só que eles dormiram, irmãos. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram interceder uma hora. Isso foi na hora da dor dele. Mas muitas vezes, né, grupos de oração, irmãs, irmãos, não conseguem sofrer com alguém que está precisando de uma cura terminal,
de alguém que está perdendo um ente querido, de alguém que está necessitando de algo financeiramente, não consegue perder 1 hora intercedendo ao Pai para que o céu se mova a favor dessa pessoa. Porque não é comigo. Não sofre a dor do próximo. E nessa hora, Jesus ficou decepcionado com Pedro e os discípulos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? O Senhor Jesus aqui chamou a atenção deles. Vocês não podem vigiar 1 hora comigo na hora da dor? Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vencer a carne quer dormir, mas nós temos que orar, a carne quer ver, assistir alguma coisa, mas nós temos que orar, o espírito está te dizendo, vigia mais um pouco, ora mais um pouco, 1 hora, irmãos, 1 hora passa assim, quando a gente vê, já passou, já está atrasado, começa a se aprontar para ir para o trabalho muitas vezes, se tu se tu perdeu um pouquinho do horário com alguma coisa, tu já te atrasa. Então, irmãos, o que é tu colocar a tua fé em ação e dizer assim, não, naquele dia eu vou estar lá. É das 7 às 8, eu vou estar lá, em campanha, ligando no céu, ligando na terra, para que a obra do Senhor cresça, para que o sobrenatural aconteça, que a manifestação do poder de Deus aconteça no meio de nós, que as almas sedentas pela verdadeira palavra venham até nós, como iam até no deserto para escutar João Batista. Como aquela multidão seguia Jesus. Jesus não seguia a multidão, irmãos, mas a multidão seguia ele, porque tinha oração. Tinha oração, tinha determinação, independência do Pai. Ele ainda afirma lá em João que ele faz tudo o que eu peço porque eu só faço o que lhe agrada. Então, se tu fizeres o que lhe agrada, o Senhor vai responder às tuas orações. Tire 1 hora. Mas eu não consigo orar em casa. Vai na igreja no dia do grupo da oração da tua igreja, irmão. O dia que foi proposto para estar ali orando, chegue e ore. Tente se interagir para saber qual é a necessidade. Foi feito o pedido, a campanha para orar por aquela pessoa. Ore. Por quê? Para não se tornar um mentiroso quando alguém lá na frente perguntar, e daí, irmão, obrigado pela oração, que eu recebi a vitória. Você vai se constranger porque você não lembrou, você não orou. Não tem como você dizer assim, amém, irmão. Se você dizer amém, assim seja, que bom que Deus ouviu, mas você não orou. A resposta do irmãozinho vai vir pela intercessão de outras pessoas ou dele, mas você não orou. Então não se torne um mentiroso. Quando alguém pedir oração por você, tire aquela hora, tire aquele minuto. Senhor, eu não tenho tempo, estou na correria agora, tu conhece, ó Pai, mas abençoa aquela vida que me pediu oração. Deus, tu já estás com a tua consciência limpa com o céu, mas não diga que você orou, que você intercedeu por alguém que você nem lembrou. Amém? Vamos vigiar e vamos orar e vamos interceder, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Tornando retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Porque, meu Deus, se os próprios discípulos que ele tinha escolhido para seguir avante com a palavra que ele tinha ensinado, não conseguia orar e vigiar com ele na hora da angústia, olha só, imagina aqueles que ainda não acreditavam nele, que zombavam nele, que iam dizer solte Barrabás e crucifique Cristo. Pensa no coração de Jesus, como ele já entendia a tamanha ingratidão do povo naquele momento. Mas mesmo assim, ele disse, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, né? Porque ele sabia que ele ia sofrer por um povo ingrato, ou pelo menos a maioria. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. E voltando, achou-o outra vez dormindo.
advertência do Senhor não adiantou. O Senhor fala em revelação, vem para a oração. Deus vai mover o teu lar, Deus vai mover a tua casa. Vamos frutificar junto, venha. A oração é a chave da vitória de um ministério. A oração é a chave de oração de uma igreja vitoriosa. Caminha de oração em oração. Uma igreja sem oração sucumbe. Mas foram dormir de novo. Foram dormir de novo. A chamada do Senhor pela segunda vez não adiantou. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Os seus olhos estavam pesados. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, aí ele nem acordou. Continuaram. Achou-os dormindo, ele nem acordou. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E eu te pergunto, irmãos, no coração do Senhor, aqueles ali que dormiram também não o traíram? Aqueles ali que não tiraram um tempo de qualidade para interceder e chorar junto com eles também não o traíram? Também é um tipo de traição quando a gente não se dispõe a orar e interceder por uma causa de alguém que está prestes a perder um ente querido. Às vezes alguém está prestes, irmão, ora por mim, alguém está lá na UTI. Tá bom, irmão, vou orar, mas nem ora, se esquece. O céu vê, irmãos. Jesus viu aquilo ali que o Pedro e os discípulos fizeram. Agora levanta e vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes. É o exército, né? Turba, o exército que estava cercando eles. Com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Irmãos, vale ressaltar que esses sacerdotes eram aqueles que pregavam a lei. Eles não entendiam que Jesus era o Cristo. Então, se Jesus vinha pregando e fazendo coisas, curando no sábado, fazendo coisas que eles nunca viam, porque não existia a cura no antes. Então, Jesus veio para provar a manifestação do poder de Deus na terra. Você entende? Então, esses sacerdotes, eles não entenderam a magnitude do poder do reinado de Cristo na terra. Eles queriam um rei, eles querem um rei, até hoje eles ainda ficam intercedendo por um Messias rico e poderoso. Mas veio esse Messias rico e poderoso com poder de olhar para o cego e dizer: tu estás curado. Para a mão mirrada estender. Para o coxo sair andando depois de 38 anos, esperando uma água ser movimentada no tanque de Siloé. Fez tantos milagres, tantos, que não poderiam ser colocado tudo na Bíblia porque não caberia. Então, quantos mais teve, irmãos? Foi colocados que os discípulos conseguiam lembrar e conseguiram colocar em papel, mas se fossem colocados no papel todos, que até só a sombra curava, só o toque nele já eram curados, não caberiam numa página, não caberiam na Bíblia. Não teria uma Bíblia que fosse possível carregá-la. Eles não creram. Esses são os sacerdotes que vieram dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, versículo 48. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é este a prendê-lo.
E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Amigo, olha só, o Senhor não usou de falsidade aqui, irmãos. É porque ele sabia, desde o princípio, o cálice que ele iria beber para agradar ao mestre. Então, até aquele que estava traindo ele na hora da sua morte, ele chama de amigo. Tu estás colaborando para o cumprimento da promessa na minha vida, ainda que tu me traiu, ainda que tu não me compreendeu, ainda que tu fez algo que o céu não se agradou. Na minha vida vai se cumprir a palavra do meu Pai. Aleluia, Jesus, eu sinto a glória de Deus. Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote. Olha só, um dos que estavam com Jesus, acredito que seja Pedro. Golpeando, porque era ele que andava com a espada, né? Golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Cortou a orelha. Não quiseram vigiar, irmão. Tá aqui, ó. Quem não ora, não vigia, tem atitudes que desagradam o céu. Não quer orar, não quer vigiar, não quer abrir os olhos espirituais para ver a tamanha nuvem que nos rodeia de testemunhas, não quer perder um tempo, e não é perder tempo, é ganhar. Acaba tendo atitudes desagradáveis, palavras desagradáveis, que em vez de ajuntar, espalha. O que não tem a ver com a sua vida, não comente, não fale. Porque aí você vai falar com a sua boca e você vai prejudicar alguém que o céu conhece. Ele pegou e teve essa atitude, cortou a orelha do soldado que estava ali com o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada. Embainha a tua espada. Quando era para estar orando comigo, tu não quis orar. É isso que o Senhor quis dizer. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Todo aquele que se levanta com palavras, para destruir alguém, para ferir alguém, é ferido. Isso que o Senhor quis dizer. É ferido. Do mesmo jeito que tu te levanta contra alguém inocente, alguém se levantará contra ti. Oh, meu Deus. Versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, eu não sou boa em matemática, mas uma legião tem 6.000 soldados. Então dariam mais ou menos 12 legiões, 72.000 anjos. É anjo, muito anjo. Será que conseguiriam, irmãos? Se um anjo só matou 185.000 assírios para libertar e para dar vitória para o rei de Israel, o que era agora 12 legiões? Olha só. E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Se uma legião tem 72.000, por aí. Eu não sou muito boa de matemática, irmãos. Se eu estiver errada, comente aí. Aí, olha só. Versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Tem gente que vai contra as profecias que Deus já falou que vai acontecer. Se Deus falou, se una para ter vitória. Não busque desunião, não busque contenda, não busque ser maior que alguém. Só venha para somar. Ah, mas não dá para mim fazer isso hoje, faça no outro dia, não dá para fazer, ore.
A oração, irmãos, a oração move montanhas. A oração te fortifica na fé. A oração te dá coragem para te realizar as boas obras. A oração te traz segurança. Arabassuramai. Ore ao Pai. Ore ao teu Senhor. Naquele momento, 55, naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Ele fez uma pergunta. Todos os dias no templo eu me assentava convosco. Ele estava falando para o sacerdote, para os que estavam com ele ali, que até Pedro tinha cortado a orelha, né? Ali não diz que é Pedro, mas nos outros evangelhos acredito que diga. E eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos... irmãos, olha só. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos os 12 estavam com ele ali. Na oração estava Pedro e os filhos de Zebedeu. Mas para que fosse cumpridas as escrituras, todos deixando-o fugiram, abandonaram o mestre. Era isso que estava triste o coração dele, que ele já sabia que na hora da dor, todos iriam abandonar. E não é isso que acontece, irmãos, com aquele que ora, com aquele que jejua, com aquele que vai lá na igreja todas as manhãs, paga preço para que a obra do Senhor cresça, que haja cura, que haja milagre, que há prodígios, sinais, maravilhas, manifestação do poder de Deus. E aí quando tu precisa, quando tu necessita, todos te abandonam, todos fogem, todos só dizem assim, e correm. Aleluia, mas é para se cumprir o propósito de Deus na vida da gente. É para se cumprir o propósito na vida de Jesus, então teve que acontecer desse jeito. Hoje eu entendo isso, porque a palavra nos faz entender isso, que é momento que todos nos abandonam, mas Jesus, ele não nos abandona. Você tem que entender isso, que todos podem te abandonar, mas Jesus nunca te abandonará. Versículo 53, e os que prenderam Jesus e levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões, mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentando-se entre os serventuários para ver o fim. Incluído assim, né, no meio dos serventes, né, da casa. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Lembra? Esses testemunhos falsos já é antigo, né? 1 Reis, capítulo 21, a Jezabel também levantou 2 testemunhas falsas contra Nabote, para matarem ele e prenderem ele e matarem ele, dizendo que ele tinha se levantado contra o rei porque o Nabote queria a vinha, o Acabe queria a vinha de Nabote. Mas Nabote preferiu morrer, irmãos. Mas vender a vinha dele ele não vendeu. Pode levantar falsos testemunhos contra ti. Podem deixar levantar falso testemunho, mas morra. Morra como Nabote, morra como Jesus, morra como muitos que morreram. Mas não negue, não venda a sua herança. Ora, algo que tu tentou com tanto zelo cuidar, zelar. Pensa, uma vinha, irmãos, não é feito de um dia para o outro. Quem é agricultor sabe. É plantado a vinha e leva anos para ela se formar. E dá os cachos de uva bonito que traz alegria, né? A uva simboliza a alegria, o vinho, a alegria, simboliza o sangue de Cristo agora para nós. Meu Deus do céu, irmãos.
tinha uma vinha ali, era de Nabote, que é a herança do pai dele para ele. E aí o que aconteceu? Acabe queria pegar aquela vinha para transformar em uma horta. O que ele queria? Simplesmente desfazer a alegria de Nabote. A alegria de Acabe era desfazer a alegria de Nabote. Só que Nabote preferiu morrer alegre, tendo certeza que a vinha era dele, que o pai dele, a mãe dele, a herança dele deixou para ele, do que morrer triste, dizendo assim, eu vendi a vinha para o Acabe, porque era o rei, e aí morrer triste, angustiado, porque deu a sua vinha. Morra feliz. Alguém arrancou algo de ti? Morra feliz. Mas não entregue a tua coroa para que ninguém roube a tua coroa, guarda ela, né? O Espírito Santo de Deus diz lá em Apocalipse, guarda o que tens, guarda a tua coroa para que ninguém roube ela. Então, irmãos, aqui eles estavam tentando levantar falso testemunho a fim de condenar à morte Jesus Cristo. Que eles são Nossa, eles amam levantar falso testemunho de alguém, né? E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando. E este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias, porque Jesus falou isso. Então ele está dizendo que este aí disse, né? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Porque, claro, Jesus já tinha dito que ele podia fazer isso, porque ele morreria e em 3 dias renasceria. Ele já estava pregando ali a ressurreição dele. Então não podia falar nada, ele tinha que ficar em silêncio, porque ele já tinha dito que no 3º dia ele reergueria. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o distes, entretanto eu vos declaro que desde agora serei o Filho do Homem assentado à direita do Deus direita do Todo-Poderoso. Perdão, irmãos. Agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, e que vos parece, responderam ele, o réu é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto e davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meu Deus do céu, irmãos. Que tristeza, bem triste, não é verdade? Amanhã eu vou terminar o versículo 69, irmãos. Não deu para terminar o capítulo 26 ainda. Mas amanhã eu lerei o versículo 69, que diz, Pedro nega a Jesus, e com certeza entraremos no capítulo 27. Deus vos abençoe. Que palavra! Medite no sofrimento de Jesus por nós e sejamos gratos. Em nome do Senhor Jesus.